Olá! O Administração em Debate está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o CRA-RJ traz novas reportagens para profissionais e estudantes de Petrópolis. Confira! Esta semana, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, fala sobre a temática dos royalties. Já o professor Levi Pereira Granja de Souza, coordenador da cadeira de administração da FASE, explica o segredo de sucesso do curso no município. E o superintendente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, administrador Paulo Tim, conta sobre a importância da firme atuação do Instituto para os profissionais. O tema dos royalties está presente no dia a dia das cidades do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, fala sobre a suspensão da verba dos royalties para o Estado. O episódio da discussão da repartição dos royalties do petróleo entre os estados produtores e não produtores reafirma a tendência que no processo político brasileiro se tem da marcha da insensatez. Resolvido o episódio no nível do Congresso e colocado a decisão final na judicialização da política para o Supremo Tribunal Federal, o que é, de novo, um equívoco, o que se marca aí é a indefinição, a dificuldade de condução do processo político pela presidente da República, pelos dirigentes da Câmara e do Senado, pelos governadores dos estados produtores e não produtores e principalmente pela insensatez generalizada dos deputados e senadores. E se fala agora num pacto federativo em que o presidente do Senado e o presidente da Câmara vão agora rediscutir as questões do pacto federativo como se isso fosse uma solução de conchavos entre líderes partidários. Ora, será que se vai discutir um pacto federativo em que a União tem 70% das receitas tributárias, os estados, os 27 estados, têm 20% da totalidade das receitas tributárias e os 5.600 municípios só têm 5%? Será que se vai discutir e vai se fazer realmente um pacto federativo em que 85% das leis nos últimos 40 anos, votadas no Congresso Nacional, foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo? Quem legisla no Brasil não é o Poder Legislativo. Quem legisla no Brasil é o Poder Executivo. Veja bem, o presidente Obama, Estados Unidos, regime presidencialista. Ele não tem nenhuma, mas nenhuma mesmo, iniciativa de projetos de leis. O chefe do Poder Executivo, Sua Majestade Imperial, o presidente da República do Brasil, legisla 85% das leis nos últimos 40 anos no nosso país. Será que nós vamos fazer pacto legislativo em que o orçamento público, presidente, governadores e prefeitos, se quiserem, alteram 100% ou mais de 100% no orçamento que é aprovado no Congresso Nacional, o orçamento estaduais que são aprovados nas câmaras municipais e os orçamentos estaduais que são aprovados nas assembleias legislativas? Será que nós vamos fazer um pacto federativo quando permanecem na fila de espera 3.000 vetos acumulados para discussão e debate no Congresso, quando se sabe que um veto suspende a organização da pauta? Portanto, o que nós estamos assistindo é mais uma conversa fiada que vai tentar enganar os incautos. Você, administrador, nós do Conselho, nós profissionais de administração, estamos atentos e não vamos deixar que mais uma empulhação se realize na marcha da insensatez. É mais um passo na marcha, na senda, na trajetória que a sociedade brasileira tem feito no sentido de não ir caminhar para a plenitude de sua realização, não caminhar para a realização da sociedade e do país enquanto país, não caminhar para a justiça social, por uma melhor distribuição de renda, mas fazer a política pela política sem nenhum compromisso efetivo com os benefícios que dela deveriam advir.
Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. São mais de 500 alunos, 30 docentes, cursos de bacharelado, tecnológico, pós-graduação, MBA e mestrado. Tudo isso graças ao trabalho e dedicação dos profissionais que buscam promover a reflexão crítica dos seus alunos. Para falar sobre esse assunto, o professor Levi Pereira, coordenador do curso de administração da FASE. Em 1998, surgiu em Petrópolis a Faculdade Arthur Sá Herpe Neto, a FASE, que hoje conta com mais de 500 alunos somente nos cursos de administração, seja no bacharelado, no tecnólogo ou nas pós-graduações. O professor Levi de Souza, coordenador da cadeira de administração da faculdade, acredita que este sucesso aparece após muita dedicação dos profissionais envolvidos. E esse sucesso se deu pela seriedade, tá? E por entender que o aluno se diferencia e o mercado precisa efetivamente de profissionais com qualidade, com disciplina nas suas ações, com ética e responsabilidade social. Todo esse esforço e entrega são reconhecidos quando o profissional que estudou na FASE chega ao mercado de trabalho e é valorizado. Inúmeras variáveis, né, que levam à excelência de um trabalho, envolvendo alunos, envolvendo os professores, e que tem dado resultados, né? Os nossos alunos gostam da nossa faculdade, os professores gostam de trabalhar aqui, né? E o mundo do trabalho está reconhecendo isso, né? Numa instituição no interior do estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, chegando muito bem, com uma boa imagem, né, dos seus trabalhos também no mercado do Rio de Janeiro. Enfim, a ideia é ser uma referência no ensino superior de ensino, pesquisa e extensão. Essa é a nossa proposta de ser essa referência, né, dentro do campo não só da administração, mas no campo do ensino como um todo, né? O coordenador cita também que a grande qualidade deste profissional, formado na FASE, é julgar com competência e ponderação as situações que ocorrem nas organizações. É um profissional que, além de ter uma bagagem técnica das áreas da administração em si, né, ele é um profissional questionador, é um profissional que tem uma educação na administração nossa aqui, um administrador mais inteligente. O que é um administrador mais inteligente? É um administrador que ele não só estuda finanças, recursos humanos, marketing, mas ele questiona esse ensinamento que ele teve para saber, mas que responsabilidade eu tenho numa real mudança dentro de uma organização, que responsabilidade social, que responsabilidade ambiental e a questão da ética. É um profissional questionador nesse sentido, tá? Mas não para ser um profissional que vai resistir a mudanças, muito pelo contrário. É um profissional que vai ajudar em muito a qualquer tipo de processo de mudança e, de preferência, uma mudança inovadora. Então, o mercado de trabalho ou o mundo do trabalho percebeu e percebe isso no nosso profissional. Um profissional, um administrador mais reflexivo, mais crítico às suas condições, não só dentro da organização, mas às suas condições socioambientais. Para chegar ao patamar de qualidade reconhecida atualmente, a faculdade e seu corpo docente aliam a técnica da ciência da administração ao senso crítico. É um profissional que consegue, desde o primeiro período, tá? Ele é estimulado a trabalhar, a ter uma visão mais ampliada e não segmentada. O que eu quero dizer com isso? A nossa estrutura curricular estimula que o aluno, ao longo dos seus 4 anos de curso, no caso de administração, ocorre também nos tecnológicos, tá? Ele tenha disciplinas e trabalhos, né, integradoras, que integram as disciplinas de forma lateral, ou seja, tendo uma visão interdisciplinar. Então, a gente está sempre em contato com uma disciplina e sua relação e sua importância da outra disciplina para a construção do conhecimento dele. De acordo com o coordenador, um dos diferenciais que faz com que os alunos optem pela FASE é a formação, já que a instituição oferece os cursos de tecnólogos em gestão de RH e gestão pública, carreiras que possuem muita demanda em toda a região. E durante o bacharelado, os alunos, após o 5º período, optam também por 3 segmentos da administração para se aprofundarem:
como explica melhor o professor Levi. Nós temos no curso de administração um diferencial importante a ser citado, que o aluno de administração aqui da fase, quando ele chega num determinado período, especificamente no 4º para o 5º período, ele tem a possibilidade de escolher 3 linhas de formação. Tá? Gestão da saúde, até porque a instituição, o curso está inserido numa instituição de ensino da saúde, e então ele tem 4 disciplinas a mais, 5 disciplinas que ele possa, além de ser administrador, ele ter uma linha específica na área de saúde, gestão da saúde. Né? E também temos sistema de formação, tá? Que é a gestão de sistemas de formação e gestão de marketing, né? Propriamente. São, de novo, 5 disciplinas que é um plus que o curso de administração oferece. Não é uma ênfase, é um plus, algo a mais, entendeu? O nosso aluno sai como administrador de empresas, né? E tecnólogo de recursos humanos e tecnólogo de gestão pública. Nós temos outros diferenciais ou inovações que nós, eu tenho orgulho de dizer isso aqui da fase, né? Nós trabalhamos muito a interdisciplinaridade. Entendemos que o aluno ele aprende efetivamente quando ele começa a ver aqueles conceitos, aquelas técnicas que ele está aprendendo, como se aplica. Tá? E uma das formas dessa aplicação é você unir todas as disciplinas e o porquê que ele está estudando matemática e administração, por que ele está estudando direito, ele consegue ter essa visão ampliada e dar importância para a disciplina. Outro ponto de apoio para a conquista de bons resultados dentro e fora das salas de aula é a parceria com empresas públicas e privadas e, é claro, com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. As parcerias que nós, nos últimos anos, solidificamos com esses parceiros, que é o CRA, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, né, que fizeram 2 eventos belíssimos aqui, que foi a apresentação de um filme, e houve um debate cultural onde tinha como fundamento, como base, estudar a administração, discutir a administração, e a peça do Relia, né? Foi sucesso, nós lotamos o auditório e a repercussão foi muito positiva, mais uma vez, para a nossa faculdade. Eu acredito que o Conselho também gostou de ter trabalhado com a gente aqui, e vamos continuar essa parceria. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. Estamos de volta com a Administração em Debate. Nesse bloco, o superintendente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, administrador Paulo Tim, fala sobre a missão do IBAM, de fortalecer a capacidade de desenvolvimento das cidades. Vamos conferir? O IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é uma associação civil que há mais de 60 anos se dedica ao fortalecimento dos governos municipais e o faz no sentido de melhorar a capacidade que os governos têm de executar políticas públicas, sempre visando uma sociedade democrática e principalmente criando condições para a cidadania, para que os cidadãos possam exercer melhor seus direitos e deveres numa sociedade democrática. O IBAM trabalha especialmente nas linhas de capacitação, de assessoramento técnico, de estudos e pesquisas voltados à melhoria das ações dos governos municipais. Nesse sentido, na verdade, nós trabalhamos e procuramos atender as demandas de todos os municípios brasileiros, ou seja, nós temos esse trabalho voltado a todos os municípios, a todos os estados da federação e a todos os municípios do país. Além disso, pela experiência do Instituto e mais pela própria história, o desenvolvimento do federalismo brasileiro, que é muito reconhecido no exterior e especialmente pela autonomia que o município brasileiro tem, essa experiência também faz com que o Instituto tenha muitos trabalhos desenvolvidos na América Latina
e na África de língua portuguesa, levando sempre essa experiência, esse conhecimento, no sentido de dividir essas experiências para que estes outros países também possam se inspirar em modelos parecidos com o nosso. A experiência do Brasil, especialmente na questão municipal, na sua autonomia municipal, tem sido inspiradora para outros países. E o que o IBAN tem trabalhado muito é justamente de levar essa experiência, especialmente na linha de formação de quadros para as administrações municipais em outros países, com base nessa experiência da descentralização. E uma das demandas que é muito forte é justamente da criação de institutos ou centros de estudos e pesquisas similares ao próprio instituto, que são implantados nesses outros países. E esta é uma experiência que nós temos procurado dividir, então, com outras nações. O IBAN tem um histórico de relacionamento muito forte com os municípios do estado do Rio de Janeiro, até porque sua sede é aqui na cidade do Rio de Janeiro, então a relação sempre foi muito forte com esses municípios. Trabalhando sempre em programas de capacitação, programas de assistência técnica, os municípios fluminenses procuram muito o apoio do Instituto para o desenvolvimento das suas ações. E neste período agora de transição não foi diferente, ou seja, os municípios têm procurado o Instituto para buscar informações, referências, orientações para o desenvolvimento de suas ações. Claro que este primeiro momento, esses primeiros meses de administração, apesar de muitos prefeitos terem sido reeleitos, né? Mas é um momento em que essas novas administrações procuram entender o funcionamento da máquina, procuram reorganizar então suas ações e têm enfrentado, claro, alguns problemas, porque o processo de transição nem sempre é um processo simples. Muitos encontraram problemas na administração anterior, têm problemas de fluxo de caixa, têm dificuldades em relação às contas do município e também têm dificuldades, muitas vezes, na formação das suas próprias equipes de trabalho, de encontrar os profissionais, as equipes capacitadas e habilitadas para desenvolver bem a sua nova política de governo. Mas nós temos nos colocado sempre à disposição, temos desenvolvido programas de capacitação, temos participado de seminários, temos colocado o Laboratório de Administração Municipal do Instituto e a sua consultoria jurídica à disposição de todas as prefeituras e câmaras que nos têm procurado e entendemos que esse novo grupo de gestores tem um desafio muito grande pela frente, porque a agenda municipal hoje é uma agenda muito complexa e há necessidade, sim, de um apoio especializado, de grupos especializados que possam dar essa orientação. E o IBAN sempre procurou e procura dar respostas a todas as demandas do município e suas equipes técnicas estão, então, à disposição desses gestores. Existem várias linhas de trabalho no Instituto, né? Existem questões muito voltadas à melhoria dos instrumentos gerenciais, dos instrumentos de gestão das prefeituras, onde nós temos sempre apoiado a criação, por exemplo, de planos de cargos, estatutos servidores, as formas de acesso ao serviço público através de concursos públicos que possam criar as condições para que possa ser feita uma boa seleção dos profissionais que vão ingressar no setor público. Além disso, toda a parte de organização interna da prefeitura, sua estrutura administrativa, seus processos administrativos precisam ser revistos e constantemente ser readequados, realinhados. Além disso, um grande desafio para todo gestor é conseguir exercer um bom controle sobre suas finanças, ou seja, como ele consegue arrecadar bem os recursos, né? E para isso ele precisa de instrumentos, precisa de um código tributário, uma legislação atualizada, precisa de um cadastro, de cadastros com informações que possam fazer com que ele execute bem o seu papel de arrecadação, da sua capacidade de arrecadação de recursos e, mais do que isso, da sua própria capacidade de aplicação desses recursos. Então,
os instrumentos de orçamento, os planos plurianuais, toda a questão é voltada à parte de finanças, tem que ser muito bem trabalhada pelos municípios. Mas mais do que isso, os municípios cada vez mais têm desafios, especialmente na área da gestão urbana, da gestão ambiental, da gestão de resíduos sólidos, que tem sido uma questão que cada vez mais os municípios têm obrigações nessa parte. Na parte dos programas de habitação, onde também hoje existem recursos de outros entes para financiar ações dessa natureza. Enfim, são questões muito fortes que o município também deve atuar fortemente nessa questão, então, ambiental e urbana. E mais do que isso, né, hoje não existe mais política pública onde não haja, de alguma forma, uma interferência forte do município, ou seja, o Poder Executivo Municipal hoje tem uma atuação forte em praticamente todas as políticas públicas. E aqui falo também de um papel, então, que cada vez mais tem sido motivo de destaque para os municípios, que é o trabalho que ele desenvolve na área social, né? Então, todos os programas com crianças, adolescentes, idosos, a questão de gênero cada vez mais tem sido demandada pelos municípios, ou seja, pela sociedade, e fazem com que o governo municipal também tenha que se preparar, tenha que ter habilidade e condições para tratar do enfrentamento dessas questões. Os problemas que os municípios têm enfrentado já há muitos anos em relação aos problemas climáticos, né, colocam, né, de uma forma muito clara a necessidade que os municípios têm de desenvolver cada vez mais os seus instrumentos de planejamento. Há necessidade, então, das cidades se prepararem bem para isso. Então, toda a discussão sobre a utilização do espaço urbano, a utilização dos usos dos espaços se faz necessário, o uso das encostas. Então, uma forte fiscalização, forte controle sobre o desenvolvimento da ocupação do território é fundamental. Além disso, os municípios, apoiados também pelos governos estadual e federal, devem constituir equipes especializadas para o enfrentamento de situações de crise. Então, existe um trabalho forte da Defesa Civil e os municípios devem instituir e devem trabalhar fortemente na organização das suas áreas de defesa civil para justamente em momentos de crise poder mobilizar a sociedade para que possam minimizar os impactos de momentos adversos como tem sido recorrente em alguns momentos aqui no estado do Rio. O IBAN está organizado para poder atender às demandas dos municípios, né? Quando nós falamos em governo municipal, nós temos que separar que os municípios têm um poder executivo e um poder legislativo. E tanto vereadores quanto os gestores municipais, prefeitos, secretários, têm demandas muito específicas em relação à aplicação da legislação, à interpretação da legislação, à utilização de recursos, né, do setor público. Nós, no IBAN, temos sempre colocado a nossa consultoria jurídica e as nossas equipes especializadas nos mais diversos temas da administração à disposição, então, das prefeituras e câmaras que tenham dúvidas sobre a aplicação da legislação, que queiram uma orientação muito específica sobre a aplicação da legislação. E isso nós sempre colocamos, então, uma equipe grande de consultores jurídicos e de especialistas nos mais variados temas, na área contábil, na área administrativa, na área do urbano. Temos sempre equipes especializadas que fazem esse serviço, então, de orientação à distância. Além disso, né, o IBAN tem uma escola, a Escola Nacional de Serviços Urbanos, que é a unidade responsável pelo desenvolvimento de programas de capacitação para servidores públicos ou gestores municipais. E os municípios fluminenses têm procurado muito justamente se apoiar no desenvolvimento desses programas para procurar informações, renovar seus conhecimentos nos temas de administração municipal. A terceira grande linha de apoio ao município é justamente na área de assessoria técnica direta, ou seja, num trabalho de orientação e de construção de instrumentos de gestão para os municípios.
E aqui eu falo em trabalhos relacionados à melhoria da gestão de recursos humanos, como é o caso de planos de cargos, de estatutos, que os municípios sempre nos demandam. Há trabalhos voltados à melhoria da gestão financeira e tributária. Temos trabalhado muito na área da melhoria de um imposto que é muito importante para os municípios, que é o ISS-QN, com um trabalho de inteligência nessa parte, inclusive de implantação da nota fiscal eletrônica também nesse ponto. Além disso, nós temos outros trabalhos relacionados à questão do desenvolvimento urbano, de planos diretores, que estão sempre também à disposição, então, dos municípios para que eles consigam melhorar, aprimorar a sua legislação e consigam ter instrumentos melhores para poder executar as suas políticas públicas. O setor público passou a ser um campo extremamente atrativo para o desenvolvimento profissional das pessoas. Quer seja pelo desafio que é gerenciar uma cidade, que é trabalhar com políticas públicas, o que cada vez mais tem exigido profissionais capacitados, habilitados e que tenham realmente um compromisso forte com o trabalho no setor público. Isso fez com que, na verdade, a gente tivesse uma mudança significativa nessa área. Hoje nós temos profissionais altamente competentes, qualificados, procurando ingressar no setor público, né? Inclusive que o ingresso se faz através de concurso público. Todos têm acompanhado hoje o esforço que muitos jovens, muitos profissionais estão fazendo justamente para ingressar no setor público. Claro que existe uma questão voltada também da estabilidade, mas mais do que isso, o que se procura, o que tem se identificado, é de que é um campo hoje extremamente atraente, né, para qualquer profissional, não só jovem, mas profissional que queira desenvolver um trabalho importante. E como isso se profissionalizou muito, ou seja, hoje o setor público, ele procura eficiência, ele procura garantir melhores condições de trabalho, ele hoje procura cumprir metas, tem uma forma muito mais moderna de trabalho, faz com que esses profissionais também tenham esse desafio, o desafio profissional de serem realmente competentes, qualificados e habilitados para o desenvolvimento das suas funções. Olha, não é exatamente uma dica, eu acho que é um grande desafio para todo jovem que quer quer iniciar uma carreira profissional. Primeiro, há necessidade de estudar, e estudar muito, porque cada vez mais o setor público passou a ser uma área extremamente competitiva, porque há realmente uma mudança grande na qualificação dos profissionais que estão ingressando nessa área. E mais, as regras, os instrumentos, o dia a dia de um gestor é um desafio muito grande, porque ele trata de temas extremamente variados, com regras muitas vezes muito rígidas, né? Então e desafios muito grandes, porque você gerenciar uma cidade, você gerenciar uma máquina pública, lhe impõe uma série de desafios que você tem que superar. E a criatividade é uma questão fundamental para você poder criar justamente essas alternativas. Eu acho que é um setor extremamente rico, é um desafio muito grande para todos aqueles que querem realmente se desenvolver, e é uma carreira que realmente vale a pena, porque você trabalhar para melhorar as condições de vida da população, você criar condições melhores de vida para todos nós, um novo ordenamento, uma nova forma de relacionamento do setor público com o cidadão, né? Eu acho que é um desafio que está sempre colocado para todos nós. E eu acho que todo profissional que quer, de alguma forma, contribuir para o avanço para a sociedade, eu acho que tem no setor público este campo, esse desafio está posto. O Administração em Debate de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!